Olá, vamos dar início agora ao nosso assunto de força de atrito e para ilustrar eu trouxe aqui essa simulação. Considere que eu tenho um carinha que ele vai tentar empurrar esse caixote. Inicialmente vamos fazer com que ele aplique uma força de 50 newtons. Observe que o caixote ele permaneceu parado, em repouso. Por que isso aconteceu? Aqui nós temos a força aplicada por ele, horizontal para a direita, no valor de 50 newtons. Mas surgiu uma força também horizontal, só que para a esquerda, de mesmo valor. Essa é a força de atrito, gerada devido ao contato da caixa com a superfície horizontal. Essa força de atrito ela tenta barrar o movimento, ela se opõe ao movimento, de tal forma que ela vai se cancelar com a força aplicada e a soma das forças é igual a zero. Se você aplicar uma força maior na caixa, a força de atrito também aumenta na mesma proporção, como a gente pode ver aqui. Observe que nós temos 200 newtons de força aplicada e a força de atrito também corresponde a 200 newtons. É bem verdade que vai ter um momento em que a força de atrito ela chega no seu limite máximo. E a partir dali, qualquer força acima daquele limite faz com que o bloquinho entre em movimento. Para este exemplo específico, eu deixei que a força de atrito máxima seja de 250 newtons. Então eu vou incrementar aqui até chegar nele. Agora sim, nós estamos na situação limite. Qualquer acréscimo de força que eu colocar vai fazer com que o caixote se movimente. Aqui eu vou fazer uma breve distinção. Existem dois tipos de força de atrito. O atrito estático, que é quando ele está parado, que é exatamente esse caso, e o atrito cinético, que é quando começa o movimento. É o que nós vamos ver a partir de agora. Eu vou aumentar a força e olha o que acontece. Vou colocar 251 newtons e o bloquinho começa a se mover. Mas observe a força de atrito. Ela diminuiu, passou a ser 188. Por quê? Porque a força de atrito cinético, que é quando ele está em movimento, ela é menor do que a força de atrito estático. E você pode aumentar aqui, ó, que não vai ter alteração no atrito cinético. Ele sempre vai ser o mesmo. Agora vamos entender matematicamente o que isso representa para a gente e como é que a gente pode calcular essa força de atrito. Muito bem, então nós vimos que para o atrito estático, se eu tenho um bloquinho e aplico uma certa força F, vai surgir a força de atrito, e à medida que eu aumento essa força, a força de atrito também aumenta até chegar num valor máximo. Então nós podemos escrever que a força de atrito, Φ, ela vai ser maior ou igual a zero, ou menor ou igual à força de atrito máxima. Já para o caso do atrito cinético, nós temos que, ao aplicar a força, o bloquinho começa a se mover e a força de atrito cinética ela é constante, de tal forma que essa força de atrito cinético, Φc, ela é menor do que a força de atrito máxima. E como é que eu faço para calcular a força de atrito? O cálculo da força de atrito vai ser dado por Φ é igual a μ vezes a força normal, onde o nosso Fn é a força normal e o μ é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito nós vamos chamar de μc para o atrito cinético ou μe para o atrito estático. Vejamos um exemplo de aplicação da força de atrito. Eu tenho aqui um bloquinho onde é aplicada uma força F, a massa do bloquinho é igual a 4 kg, e o problema diz que os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloquinho e a base vale respectivamente 0,3 e 0,25. E aí ele pede para a gente encontrar a força de atrito e a aceleração nos seguintes casos. Quando o módulo da força F no item A for igual a 11 newtons, e no item B, quando essa força F tiver uma intensidade de 14 newtons. Então vamos para a resolução. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o atrito máximo e o atrito cinético. Porque veja bem, se eu aplicar uma força, como o item A pede, de 11 newtons, eu preciso saber se 11 newtons é o suficiente para colocar esse bloquinho em movimento.
Então, eu só sei disso ao calcular a força de atrito máxima. Por isso que nós devemos iniciar o problema calculando ela. Eu sei que a FAT máxima ela vai ser igual ao coeficiente de atrito estático, porque se trata de repouso, Mi estático, vezes a força normal. Analisando aqui as forças que atuam no bloquinho, eu tenho que para baixo nós teremos a força peso e para cima nós vamos ter a força normal. Observe que a força normal ela é igual à força peso, ou seja, elas se cancelam. Mas eu sei que a força peso ela é massa vezes a gravidade. Logo, a força normal nada mais é do que mg. Sendo assim, eu vou substituir agora essas informações nessa equação da força de atrito máxima. FAT máximo vai ser igual ao Mi estático, que é 0,3, vezes a força normal, que nós sabemos que é a massa, 4, vezes a gravidade, que vale 10. Isso daqui vai ser igual a 12 newtons. Ou seja, qualquer força inferior a 12 newtons não vai ser o suficiente para colocar esse bloquinho em movimento. Logo, para o item A, nós teremos que item A, o bloquinho está bem aqui, eu vou aplicar uma força F de intensidade 11 newtons e observe qual vai ser a minha força de atrito. Muita gente erra isso. Acha que a força de atrito vai ser 12 newtons. Não é verdade. A força de atrito é o suficiente para permanecer o bloquinho parado. Ela pode ir de 0 até 12, mas nesse caso ela só vai precisar ser igual a 11. É o que nós vamos colocar aqui. Ó. Eu tenho 11 newtons no sentido contrário, o suficiente para fazer com que o bloquinho fique em repouso. Sendo assim, a resposta para o item A é força de atrito igual a 11 newtons e a aceleração igual a 0, porque ele fica em repouso, ele fica parado. Para o item B, nós temos uma nova situação. Aqui está o bloquinho, mais uma vez, a superfície, só que a força F agora ela tem uma intensidade de 14 newtons. Então, aqui vale 14 newtons. Observe que 14 é maior do que a nossa força de atrito máxima, que é 12. Ou seja, esse bloquinho no item B, ele vai estar em movimento. E aí, se ele está em movimento, a gente precisa calcular uma nova força de atrito, que é a força de atrito cinética, para o caso em que ele está se movendo. Eu vou calcular ela aqui, ó, do lado da força de atrito máximo. Atrito cinético. Força de atrito cinético vai ser igual ao Mi cinético, coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal. FAT cinético vai ser igual ao Mi cinético, que é 0,25, vezes a força normal, que é a massa, 4, vezes a gravidade, 10. E nós descobrimos que ela vale 10 newtons. Muito bem, então vindo aqui para o nosso bloquinho, eu tenho agora uma força no sentido contrário de 10 newtons. Como é que eu faço para descobrir a aceleração? Aplico a segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? 14 newtons menos 10 newtons é igual a massa, que vale 4 vezes a aceleração. 4 é igual a 4A. Daqui eu tenho que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. E a nossa resposta para o item B é que a força de atrito ela é igual a 10 newtons e a aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.